Amém. Hoje é o segundo domingo do mês, o segundo domingo do mês do Advento, ou seja, o mês em que nós separamos para comemorar o aniversário de Jesus, para lembrar do nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 1. Então esse mês nós vamos deixar um pouquinho suspenso a nossa exposição no Apocalipse, para nós tratarmos então do Advento, nós tratarmos da proclamação do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, maior milagre da divindade. Lucas capítulo 1, abra aí na sua Bíblia, né? É Natal, Jesus nasceu. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo atentamente, os que não estiverem com a Bíblia ou não a têm, que acompanhem atentamente aí nos nossos telões. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da porta de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens.
No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora e todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que com o coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu o seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo:
Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, abençoa-nos com a Tua palavra, tão clara, tão bem colocada por Lucas, Teu servo, inspirada pelo Teu Espírito. Aplica, Senhor, aos nossos corações as lições que o Senhor mesmo preparou para nós, nesse tempo muito oportuno, estratégico, para lembrarmos da encarnação do Verbo que habitou entre nós e que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Sê conosco e com a Tua igreja, em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na verdade esse capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo Lucas é extremamente explicativo, né? Uma autoridade chamada Teófilo havia se interessado pelas doutrinas do Evangelho, havia se interessado pelo cristianismo, havia se interessado em seguir o Senhor Jesus, e para que ele tivesse informações exatas e pudesse fundamentar bem a sua fé, Lucas, um verdadeiro historiador, embora fosse médico de profissão, grego de nascimento, ele então resolve escrever tudo aquilo que tinha ouvido dos apóstolos e que corria naquela época e era do conhecimento de muitas pessoas. E ele disse que sistematicamente fez então uma profunda e acurada investigação e narrou então para aquela autoridade. Por isso que esse capítulo 1 de Lucas, ele é extremamente pedagógico e ele é autoexplicativo. Nós temos aí a gênese na história de Jesus, começando primeiramente por João Batista, o precursor de Jesus. Então a história começa falando de Zacarias e de Isabel. Zacarias, que era sacerdote nos dias do grande rei Herodes, ou seja, Herodes o Grande. Isso provavelmente entre 3 e 4 anos antes da era cristã, né? Antes de Cristo, quando reinava na Judéia o grande rei Herodes. E nessa época da ordem sacerdotal, estava lá Zacarias, o sacerdote. Nosso texto vai deixar claro que ele chegou à época do turno dele, e ele então tinha que cumprir o seu ofício. A Bíblia diz que ele era da ordem do turno de Abias, sua mulher chamava-se Isabel, e ele então tem essa visão, quando estava oferecendo incenso lá no templo. Na visão ele recebe a informação de que suas orações foram ouvidas, e aqui nós já temos uma consolação muito grande para o nosso coração, é que as nossas orações, sinceramente feitas na terra, são ouvidas nos céus, e o testemunho é do anjo. Com certeza, muitas vezes, ao longo de muitos anos, não só Zacarias, mas também Isabel, oraram por um filho,
que o texto diz que ela era estéril e não podia então engravidar. E eles vinham orando, e agora já velhos, imagino que ambos já tinham até parado de orar, mas Deus não esquece das orações sinceras, e no tempo dele, no tempo certo, ele as responde em nosso favor, com certeza. Então o anjo chega e diz para Zacarias: olha, suas orações foram ouvidas, e a sua mulher haverá de ficar grávida e dará à luz um filho, e você vai colocar o nome daquele garoto de João. João ele se chamará. Num primeiro momento, agora com certeza já tinha passado muitos anos, o texto deixa que nós entendamos que num primeiro momento Zacarias ficou meio desconfiado, mas agora como é que isso vai acontecer? Naquele momento ele sofreu de uma rápida amnésia, esqueceu o que tinha acontecido com o pai Abraão, que a mesma coisa, né? E ele então desconfiou, e o anjo disse: olha, no tempo de Deus essa promessa se cumprirá, mas até que ela se cumpra, você vai ficar mudo, não vai falar mais nada. E ele demorou naquela experiência lá no templo, e as pessoas que ficavam para o lado de fora aguardando a saída do sacerdote perceberam que ele estava demorando, e imaginaram que alguma coisa tivesse acontecido. E quando ele sai mudo, não consegue se comunicar com o povo, não consegue trazer para o povo nenhuma mensagem a respeito do tempo que ele tinha ficado lá no templo. As pessoas percebem, aconteceu alguma coisa extraordinária com ele, e o texto diz que eles entenderam que ele tinha tido uma visão. O turno dele terminou, ele volta para casa, e o texto vai dizer que logo depois Isabel, sua mulher, que já era idosa, fica grávida. O milagre acontece. O milagre acontece. E ela louva o Senhor, porque naquela época não poder engravidar era um motivo de vergonha, era de fato considerado por muitos como uma espécie de maldição, uma espécie de castigo de Deus. E ela, com certeza, havia sofrido muitos anos por causa disso. E agora, de repente, grávida, ela se alegra. Mas o texto é maravilhoso para dizer para nós que os vizinhos dela também se alegraram com ela, porque Deus havia visitado Isabel. O milagre havia acontecido. O texto diz que, logo depois, quando Isabel já estava no seu 6º mês de gravidez, e ela guardou essa gravidez por 5 meses, no 6º mês, o anjo visita agora, lá na Galileia, visita Maria, e traz para Maria uma notícia maravilhosa, e a chama de bem-aventurada, e diz claramente para ela que ela conceberia e daria à luz um filho, e esse garoto teria que se chamar Jesus. E ela então pergunta para o anjo: mas como é que isso vai acontecer? Eu não sou casada, né? Eu não conheço homem nenhum, eu não tenho nenhum tipo de relação com homem nenhum. E o anjo disse: o Espírito Santo descerá sobre você, e você vai conceber por obra do Espírito Santo. Por isso que o ente que você gerará será chamado Filho de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E ela então louva o Senhor por ter sido agraciada, e ela mesma entende, o Espírito Santo coloca no coração dela que em virtude desta grande e incomparável bênção, ela seria honrada, ela seria bem-aventurada por todos os tempos. Embora nós não temos Maria como nossa intercessora, nós não temos Maria como mediadora entre Deus e os homens, nós a consideramos, porque a Bíblia diz que ela seria bem-aventurada. Mas o mesmo anjo diz para ela, né, Isabel, a sua parenta, que não podia dar à luz, que não podia engravidar, está grávida e já é o 6º mês. 6º mês. Isso para mostrar, e o anjo diz, isso para deixar claro que não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. E aí está a razão da nossa alegria. Deus prometeu, você pode crer, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Nada é impossível para o Senhor.
Por isso que nós podemos descansar nas promessas do Senhor. E era isso que o anjo estava dizendo para Maria: descanse nas promessas do Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele cumpriu na vida de Isabel, e vai cumprir na sua vida, e cumpre na vida de tantas Marias hoje, de tantas Isabéis hoje, e de tantas pessoas ainda hoje. Porque, como diz o escritor da carta aos Hebreus, o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, o será para sempre. E Maria, então, imediatamente partiu lá para a Judéia, saiu da Galiléia e foi para a Judéia, para poder visitar a sua parenta Isabel e ao mesmo tempo ajudá-la naquele finalzinho de gravidez. E o texto diz que ela vai, e quando ela chega na casa de Zacarias e faz a saudação para Isabel, a própria Isabel entendeu que algo especial estava acontecendo, e que alguém especial estava chegando, e muito mais especial do que Maria, era Jesus, que já estava no ventre de Maria. Então Isabel dá o testemunho, cheia do Espírito Santo, ela confirma tudo aquilo que o anjo havia falado para Maria, e diz: o ente que está aí é divino, é Deus, e você de fato é bem-aventurada, porque você creu. E aqui fica mais uma lição para nós: aquele que crê verá a glória de Deus. Bem-aventurado é aquele que crê, bem-aventurado é aquele que crê. E o texto diz que ela fica ali então 3 meses, portanto já tinha 6, com 3 dá 9. Não, o texto não diz se Maria viu o nascimento de João Batista e foi embora, ou se foi embora poucos dias antes de João Batista nascer. Mas o fato é que 9 meses já tinha completado, e ela vai embora, e o neném nasce, João Batista nasce, e 8 dias depois, chegou o momento da circuncisão, o batismo do Velho Testamento. E hoje nós batizamos várias crianças, porque nós entendemos que a circuncisão do Velho Testamento é o batismo do Novo Testamento. E do mesmo jeito que as crianças eram levadas ao templo para a circuncisão, hoje é obrigação do pai crente trazer os filhos para o batismo, porque essa promessa é para os pais, para os filhos e para aqueles que estão longe. Portanto, nós batizamos as crianças em cumprimento à promessa, por causa da aliança. Os nossos filhos nasceram no contexto da aliança e, portanto, têm direito à certidão da aliança, que é o batismo, o ato de lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa e sela a nossa estada no reino de Deus, a nossa união com Cristo Jesus. Por isso que João, agora, com 8 dias apenas de vida, é levado ao templo para ser circuncidado. E Zacarias, o seu pai, ainda estava mudo. E o texto diz que os parentes e os vizinhos, perguntaram e queriam já colocar o nome da criança. E queriam colocar o nome da criança de Zacarias, em homenagem ao pai. Muito justo, por sinal. Mas quando eles disseram para Isabel: olha, vamos colocar o nome de Zacarias, Isabel reagiu fortemente. O texto mostra isso. Ela reagiu muito forte: absolutamente não. O nome dele será João. Todo mundo assustou. Ninguém na família se chamava João, Até então, naquela parentela, naquele contexto familiar, não tinha ninguém com o nome de João. E, portanto, estranharam. Mas vamos perguntar para Zacarias, qual é o nome que ele quer então? Vamos perguntar. E aí tentaram com gestos e tudo, para perguntar para Zacarias qual o nome que colocaria naquela criança. Pois bem, Zacarias pega uma tabuinha, ele não podia falar, mas sabia escrever. E ele então escreve que o nome da criança seria João. Todo mundo ficou maravilhado, porque ele confirmou aquilo que Isabel tinha falado. E com certeza as pessoas: Isabel não falou nada com João, não falou nada com Zacarias, mas o mesmo nome que Zacarias falou foi o mesmo nome que Isabel falou, João. E João foi o nome dele. E naquele dia ele foi circuncidado e recebeu o nome de João.
E agora o texto vai terminar dizendo que Zacarias, muito alegre, ele começa a cantar. E no cântico dele, ele se torna o primeiro profeta, o primeiro sacerdote, agora no Novo Testamento, que confirma o cumprimento de todas as profecias em relação ao Messias. Então ele vai dizer o seguinte: olha, com o nascimento do meu filho, o tempo se cumpriu. Daqui a pouco, o Messias prometido chegará. E o meu filho vai ser o precursor, vai anunciar, vai à frente, abrindo o caminho. Porque Deus nos visitou. E aí, meus queridos irmãos, esse tempo é o tempo de nós anunciarmos para todas as pessoas que Deus nos visitou. O nascimento de Jesus representa a visitação de Deus. E o texto vai deixar claro para nós que quando Deus nos visita, e é isso que Zacarias mostra com clareza, algumas bênçãos extraordinárias acontecem. Primeira delas, observe bem, quando Deus nos visita, Ele traz alegria no lugar de choro. Imagine bem vocês quantos anos Isabel deve ter chorado. Quantos anos, né? Agora ela já estava idosa, desde a sua mocidade. Ela vinha desejando ter um filho e não podia. E muitas vezes deve ter sido, com certeza, discriminada por causa desse fato. Quantas vezes ela chorou. Mas agora que Deus a visitou, Deus trouxe alegria no lugar do choro. Até hoje. E Natal significa isso, que Jesus traz para a nossa casa alegria no lugar do choro. De repente vocês que estão, muitos que estão aqui, alguns que estão nos acompanhando à distância, de repente pode ter na sua casa muito choro, muita discórdia, muita falta de harmonia. Mas se Jesus visitar a sua casa verdadeiramente, vocês vão experimentar a alegria, porque Ele é a nossa alegria. Mas na experiência desse casal, nós podemos ver que quando Jesus nos visita, Ele traz vida aonde há esterilidade. Ela era estéril, mas agora Deus nos visita e traz vida. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus em Cristo Jesus nos deu vida. E portanto nós temos vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, na verdade, quando Deus nos visitou em Cristo Jesus, a encarnação do Verbo, o Verbo habita entre nós, habitou entre nós, esse milagre da divindade, esse milagre de Deus, o maior de todos, Deus se fez homem, Deus Emanuel, Deus está conosco, Ele nos visitou, e quando Deus nos visita, de fato, há vida no lugar onde há esterilidade. Que bênção. Mas no cântico de Zacarias, nós podemos ver que quando Deus nos visita, Ele traz libertação. E é exatamente isso que Ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ou seja, libertou o seu povo, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quando Deus visita o seu povo, Ele traz libertação. Essa experiência já tinha sido relatada muitos e muitos anos antes, nos tempos de José, no último capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 50, no finalzinho da vida de José, né? Ele chama os seus irmãos, depois de todos os acontecimentos, quando José já estava para morrer, com 110 anos de idade, lá no versículo 24 e 26 do capítulo 50 de Gênesis, nós encontramos o seguinte: disse José a seus irmãos: eu morro, em outras palavras, eu estou morrendo, chegando o meu momento, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra
para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José, que era um protótipo de Cristo, já tinha profetizado que Deus visitaria o seu povo para libertá-lo. Para libertá-lo. Isso acontece com José. Anos depois, Deus visita o povo no Egito e tira o povo de lá. E o pedido que José faz aqui no versículo 25, ele diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farás sair daqui. Portanto, vocês vão transportar os meus ossos daqui. E no verso 26, terminando o texto, diz: morreu José na idade de 110 anos. E quando Moisés sai com o povo, ele leva os ossos de José, cumprindo a profecia. E ela agora, em Jesus Cristo, Deus nos visita novamente, e nos visita para a libertação. Jesus é, de fato, o nosso libertador. E por último, o texto diz claramente, no cântico de Zacarias, versículos 68 e 69, quando ele diz lá: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou, redimiu o seu povo. E aí no versículo 69 ele diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Deus nos visita em Cristo Jesus para nos salvar. Natal é tempo de lembrar que Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia diz que não há outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Então, independente de todas essas adições espúrias que agregaram a celebração do Natal, independente de Jesus, da data e do mês que Jesus nasceu, né? Independente de qualquer outra coisa, na verdade, esse tempo é tempo de lembrar todas as pessoas que Jesus nasceu. E Ele nasceu para trazer vida aonde há esterilidade. Ele nasceu para trazer, de fato, alegria onde há choro. Ele nasceu para trazer libertação onde há escravidão. E Ele nasceu para trazer salvação aonde as pessoas estão perdidas e condenadas. Em Cristo nós temos a verdadeira salvação. Então esse é um tempo para refletirmos, né? O Natal é para isso. Não devemos nos entreter com outras coisas que não agregam valor real ao sentido do Natal. Não, devemos focar na verdade de que Jesus nasceu, que o Verbo se encarnou e é o maior milagre da divindade. Esse é o tempo de celebrar o Natal. Feche os seus olhos e agradeça a Deus a visita poderosa dEle, trazendo paz, trazendo salvação, trazendo alegria, trazendo libertação. O texto termina dizendo que Ele nos fez agora caminhar por uma estrada de paz e de luz. Versículo 79, né? Ele veio alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Quem tem Jesus tem paz e anda na luz. Essa é a verdade do Natal. E é isso que nós temos que anunciar nesse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus.